Olá, sou Daniela Oliveira, gerente de investimentos da Inovar Previdência, e hoje vamos falar sobre o INSS e a importância da Previdência Social. Antes disso, é importante conseguir visualizar alguns dados. Segundo informações do IBGE, um rapazinho que nasceu em 1991 tinha expectativa de viver até os 63 anos de idade, e uma mocinha até os 70 anos. De lá para cá, segundo dados atualizados em 2020, cada um deles ganhou cerca de 10 anos de expectativa de vida ao nascerem. O rapazinho até os 73 e a mocinha até os 80. E o aumento na expectativa de vida não foi só para os recém-nascidos. Por exemplo, homens de 45 anos passaram a ter a expectativa de viver até os 78 e mulheres até os 80. Se por acaso a gente alcançar os 80 anos, a expectativa para os homens é de viver até os 89 e para as mulheres até os 91. Isso vem acontecendo em função de uma série de razões. Uma delas é a mudança de hábitos alimentares, as condições de saúde, os avanços na medicina, a prática de exercício físico, dentre outras razões. Bom, se vamos viver um pouco mais e ter uma velhice mais prolongada, nada mais sensato em pensar como vamos bancar essa extensão de forma que venha com qualidade e sem depender financeiramente de filhos, netos ou outras pessoas. Isso nos leva a pensar, seja em qual for o momento, em aposentadoria. Atualmente, uma das rendas de aposentadoria mais conhecidas vem das contribuições que fazemos ao longo da vida ao famoso INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Esse é um sistema público de aposentadoria, ou seja, garantido pelo governo. E se você for um funcionário público, esse recolhimento pode ir para um RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. Bom, as contribuições ao INSS dependem da sua faixa salarial e é calculado de maneira progressiva, ou seja, quanto maior o salário, mais ele deverá pagar, considerando o salário teto e podem descontar até 14%. Essa tabela muda anualmente. Bom, essa previdência pública compulsoriamente recolhida mensalmente dos nossos salários, ou voluntariamente, no caso dos autônomos, funciona como uma espécie de seguro em caso de eventos como doença, acidente, gravidez, morte ou, o que a gente está tratando aqui, aposentadoria, que seria a idade avançada. Outra questão importante a se saber sobre o sistema de previdência público é que ela funciona da seguinte maneira. Os trabalhadores, que são os contribuintes ativos hoje, fazem os seus devidos depósitos mensalmente na conta do INSS. Mas esse não é um saldo acumulado e aplicado no mercado financeiro para que o mesmo trabalhador receba esse saldo em forma de aposentadoria lá na frente. Esse saldo hoje é utilizado para pagar as pessoas que já estão aposentadas ou que estejam em gozo de um dos benefícios que a gente mencionou. Isso é um sistema que a gente chama de repartição simples. Nesse caso, existe uma solidariedade entre as gerações, a que contribui e trabalha e a que já trabalhou e recebe. Se as duas caixinhas tivessem o mesmo peso, a mesma medida, a mesma proporção, dá até para pensar de longe que isso poderia funcionar. Mas nós vimos no slide anterior que essa caixinha da direita, das pessoas já aposentadas, ela está crescendo de forma desproporcional à caixinha da esquerda. Isso porque as pessoas estão vivendo mais e não necessariamente o volume de pessoas que trabalham e fazem contribuições ao INSS cresce da mesma maneira, seja por conta do aumento de desemprego ou seja pela renda dos trabalhadores que cai e pelo trabalho informal. Bom, além disso, em 2019 tivemos mudanças no sistema previdenciário brasileiro, o que se chamou de nova previdência. Algumas regrinhas a gente vai destacar aqui foram alteradas. Por exemplo, aposentadoria por idade. Havia uma idade mínima para homens de 65 anos, que foi mantido. Para mulheres passou de 60 anos para 62 anos. O tempo de contribuição mínimo, que seria um critério conjunto, para homens saiu de 15 anos para 20 anos e mulher foi mantido em 15 anos. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, antes, se homens comprovassem 35 anos de contribuição e mulheres 30 anos,
poderiam se aposentar independente da idade. Agora não tem mais essa. A aposentadoria por tempo de contribuição única e exclusivamente não existe mais para quem entra diretamente na nova previdência das regras de aposentadoria. Outra mudança importante foi a forma de calcular o benefício. Então, vamos dar uma olhadinha nos detalhes. Para calcular o benefício de forma mais simples, vamos fazer a seguinte suposição. Um homem que irá se aposentar aos 65 anos de idade após 30 anos de contribuição. Na regra antiga, quando a aposentadoria era por idade, o benefício a ser recebido era calculado da seguinte forma. Média dos 80% maiores salários após 1994 até o mês anterior ao da aposentadoria. Em cima disso, uma alíquota de 70%, que somaria 1% a cada ano de contribuição, nesse caso, 30 anos. Esse senhor se aposentaria com uma renda de 100% do valor médio. Já o cálculo do valor da aposentadoria desse mesmo senhor é diferente caso ele tivesse os mesmos 30 anos de contribuição ao INSS, sendo 100% pela nova Previdência. Agora, será considerada a média aritmética de todos os salários. A alíquota cai de 70% para 60% e aumenta-se de 1% para 2% a cada ano de contribuição, mas somente o que exceder o tempo mínimo. No caso, 30 anos de contribuição, para um homem nessa faixa etária, o tempo mínimo é de 20 anos. O excedente são apenas 10 anos. Isso quer dizer que aquele mesmo senhor se aposentaria com 80% do salário médio. São dois exemplos de casos extremos. A grande maioria das pessoas atualmente, que começou a contribuir na regra antiga, passará pelo que chamamos de regra de transição e depende caso a caso. Vejam esse gráfico. Gráfico da evolução do resultado do regime geral de previdência social. Em azul estão as receitas via contribuição dos trabalhadores ativos ao INSS. Em laranja estão as despesas, ou seja, as aposentadorias e benefícios pagos pelo INSS no mesmo instante de tempo. Claramente, o INSS, ou nós contribuintes, pagamos muito mais do que se arrecada, por diversas razões, como o aumento da longevidade, o aumento do desemprego, o aumento do trabalho informal, que não contribui ao INSS, dentre outras razões. O déficit, ou seja, a diferença entre o que pagamos quando comparado ao que arrecadamos para pagamento dos benefícios garantidos pelo INSS em 2020, é de 244 bilhões de reais, sendo que, com a nova Previdência, projeta-se uma economia de 10 bilhões de reais em 2021. A Previdência é a maior despesa da União, chega a representar cerca de 46% de todo o gasto do governo federal. Em resumo, podemos destacar que dentre as mudanças da nova Previdência estão a alteração na tabela que fixa o valor máximo, a manutenção da idade mínima para homens em 65 anos, o aumento da idade mínima para mulheres de 60 para 62 anos, o aumento de tempo de contribuição mínima para homens de 15 anos para 20 anos, cancelamento da aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, mudanças nas regras para cálculo de benefício e alteração na regra de pensão a beneficiários legais em caso de morte, não sendo mais de forma integral. Agora vamos falar da previdência privada, aquela que chamamos de complementar. Isso porque ela complementa o benefício recebido pelo INSS que falamos até agora. Esse é um sistema voluntário e pode ser contratado por qualquer pessoa, seja ele participante do sistema público, um contribuinte do INSS ou não. Esse sistema pode ser dividido em dois segmentos: a previdência complementar aberta, que é o que chamamos das entidades abertas de previdência complementar, e a previdência complementar fechada, administrada pelo que chamamos de entidades fechadas de previdência complementar. As abertas administram os famosos PGBLs e VGBLs, feitos por bancos e seguradoras. E as fechadas podemos destacar como exemplo a Inovar Previdência, que administra planos de benefícios patrocinados por empresas, aquelas voltadas para pessoas com vínculo empregatício específico em algum empregador, como é o caso das empresas do Grupo Abril. Ou planos instituídos, aqueles que são ligados a uma associação, como é o caso do Plano Família. Basicamente, a diferença entre ambas é que
As abertas possuem fins lucrativos e as fechadas não. Mensalmente, a Inovar divulga um comparativo com PGBLs de grandes bancos e seguradoras. E a gente consegue observar que o ganho não é somente de curto prazo, mas principalmente de longo prazo. Não temos taxa de carregamento, algo que em geral os PGBLs possuem. Não temos fins lucrativos. Temos taxas administrativas mais competitivas e uma diversificação maior dos investimentos, que também é atribuída pela independência financeira da entidade. Outro ponto importante, mas que não influencia na rentabilidade, é o benefício fiscal para quem investe em previdência. Para quem faz a declaração de imposto de renda completa e contribui para o INSS, é possível fazer a dedução de até 12% da renda anual, um benefício da previdência privada sem distinção entre planos de entidades fechadas ou PGBLs das abertas. Vale conhecer também um pouco mais sobre o Plano Família, oferecido pela Inovar Previdência. Plano que pode ser oferecido aos seus familiares com muito mais benefícios, como cashback para a Previdência e flexibilidade de resgate. Fizemos um estudo com uma massa de fundos de investimento da modalidade PGBLs um pouco mais ampla. Pegamos diversos fundos de investimento PGBLs distribuídos pela XP, Icatu e Itaú e destacamos alguns fundos de grandes bancos e seguradora com patrimônio elevado, para poder fazer uma comparação com o desempenho da Inovar Previdência. Essa comparação foi feita para um período acumulado de 48 meses, considerando a volatilidade, uma medida específica de estatística que conseguimos mensurar o risco do investimento, e a rentabilidade, que é quando temos o retorno de um investimento. Quanto mais à direita as bolinhas estiverem, mais arriscado é o investimento. E quanto mais à esquerda, menor é o risco do investimento. E quanto mais altas estiverem as bolinhas, maior é o retorno. Quanto mais baixa, menor o retorno. Podemos dizer, então, que a bolinha posicionada neste cantinho superior do gráfico, quando a gente consegue observar uma divisão de quadrantes com essas linhas mais escuras, esse cantinho superior esquerdo tende a ter menor risco e maior retorno. Quando andamos para a direita, para esse cantinho aqui, observamos que o risco aumenta, mas o retorno continua elevado. Se a gente andar para baixo, vemos uma posição em que o retorno do investimento reduz e o risco também é maior. Voltando para o nosso gráfico, indo para o canto esquerdo, observamos que mantemos um nível de retorno inferior, mas também com um risco menor. O que a gente consegue observar, quando analisamos o gráfico, é que na janela de longo prazo, o plano da Inovar Previdência possui um retorno muito maior que a mediana da amostra desses fundos que estamos observando, com um risco bastante aceitável, muito inferior a essa massa de fundos em relação ao risco, e muito superior em relação a essa massa de fundos em relação ao retorno. Pensando em previdência como um todo e na sua aposentadoria, fizemos alguns ensaios. Todos eles foram considerando a nova regra da Previdência Social, sem aplicar quaisquer regras de transição que podem ser muito mais específicas a depender de cada caso. Nessa simulação, estamos considerando um homem. Lembre-se, esse cara só pode pedir aposentadoria a partir dos 65 anos de idade, tendo contribuído ao menos por 20 anos com o INSS. Vamos supor que ele vá se aposentar aos 65 anos mesmo. E no início de sua vida laboral, seu salário era de R$ 1.212, a primeira faixa de contribuição para o INSS. E que a cada 24 meses ele tem um aumento salarial de 5%. Para isso, consideramos como premissa a projeção do IPCA, que é o índice de inflação mais usado na economia, e é estimado pelo Banco Central do Brasil até o ano de 2025 nesse caso. A média simples desse período nos dá um nível próximo de 5% de reajuste de preços. Bom, esse cidadão, considerando a nova regra de previdência, e mantendo as premissas informadas, teria uma aposentadoria inicial pelo INSS estimada em R$ 2.553,76. Agora vamos imaginar
que esse cara fez um plano de previdência privada. Vamos supor que a partir dos 15 anos de idade, esse jovem, além de ter o desconto na sua folha salarial, que obrigatoriamente vai para o INSS, ele contribui com R$ 200 mensais para o plano de previdência privada. Vamos supor também que esse plano tem uma rentabilidade de IPCA mais 3% ao ano. Corrigindo e acumulando essa contribuição mensal até que o jovem complete 65 anos de idade, ele teria um saldo acumulado na previdência privada de R$ 1.248.782,46 aproximadamente. Vamos supor que esse saldo poderia durar até os 90 anos de idade desse cidadão, ou seja, mais ou menos 25 anos até que esse saldo se esgote. Isso quer dizer que ele teria uma renda mensal somente pela previdência complementar de R$ 4.150. Bom, agora vamos supor que ao invés de render IPCA mais 3, o plano de previdência renda IPCA mais 5,08%. Isso é o que rendeu aproximadamente o plano da Inovar Previdência desde 1994 até agora. Claro, lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Ele teria um saldo de quase R$ 2.700.000 ao longo desse período, o que lhe traria uma renda mensal de aproximadamente R$ 9.000, somente com a previdência privada, usando também o mesmo exemplo, que esse saldo se esgotaria após 25 anos. Detalhe, se esse jovem morrer antes dos 90 anos, esse saldo não se perde, fica para os beneficiários legais e indicados por ele no nosso plano de previdência, ok? Em resumo, temos uma complementação da renda estimada pelo INSS muito maior do que o benefício da previdência pública em si. Ou seja, no caso da primeira simulação, uma renda total de cerca de R$ 6.700, que seria a soma entre a previdência privada e a previdência pública, dos R$ 2.553. E se a rentabilidade for melhor, na segunda simulação, cerca de R$ 11.000 mensalmente de aposentadoria entre o benefício público e o benefício privado. Vamos fazer mais um exercício. Supondo agora que o nosso jovem tenha 30 anos de idade e vai começar a contribuição ao INSS somente nessa faixa, para poder se aposentar aos 65 anos. Vamos supor também que agora ele tem um salário maior, R$ 3.636, mantendo a premissa de reajuste e numa periodicidade menor, a cada 18 meses. A renda estimada pelo INSS, ou seja, a previdência pública para esse cidadão, é de cerca de R$ 5.979. Mantendo a premissa de que ele faria um plano de previdência complementar, também a partir dessa faixa etária, mas agora com um valor maior, supondo que, além de ter começado tardiamente, seu salário também é um pouco maior, na primeira premissa de rentabilidade, o saldo acumulado seria de cerca de R$ 787.000, lhe trazendo uma renda mensal estimada de R$ 2.617, mantendo a premissa de esgotamento de 90 anos de idade. Agora, se a rentabilidade for melhor, próxima do que é a média histórica da Inovar Previdência, mantendo o mesmo nível de contribuição, o saldo acumulado se aproxima de R$ 1.300.000, podendo trazer uma renda mensal de R$ 4.311. Isso quer dizer que a renda total desse cidadão pode chegar a R$ 8.596 ou R$ 10.291, somando as previdências públicas e privadas, conforme as premissas que a gente está considerando aqui. Agora vamos apertar mais um pouquinho. Supondo que a contribuição desse cidadão começou somente aos 45 anos de idade e que ele vá se aposentar aos 65 anos, ou seja, ele vai usar o mínimo de 20 anos de contribuição. E que agora a renda dele é maior,
R$ 6.060, mantendo a premissa de reajuste e a periodicidade de 18 meses para aumento desse salário. A renda estimada para o INSS desse cara é de R$ 4.252. Agora, prevendo a contratação de um plano de previdência complementar na primeira premissa de rentabilidade, ele teria uma contribuição maior e acumularia um saldo estimado em R$ 545.760, podendo trazer uma renda mensal de R$ 1.814, usando a mesma premissa de esgotamento do saldo. E se a rentabilidade for melhor, mantendo o nível de contribuição de R$ 1.000 mensais, o saldo acumulado pode chegar a R$ 703.000. Renda mensal estimada de R$ 2.335 somente no plano de previdência complementar, o que aproxima a renda total, somadas à previdência pública e privada, de cerca de R$ 6.000 para esse cidadão. Bom, acho que fica bastante claro o papel da previdência privada até aqui. Podemos colocar alguns pontos importantes. Por exemplo, que o valor máximo pago pela previdência pública, quando alcançado, pode não ser suficiente para manter o padrão de vida e cobrir os gastos projetados de muitas pessoas. O déficit da previdência que a gente visualizou não traz um cenário sustentável à previdência pública no médio e no longo prazo. A previdência privada é uma alternativa e uma ferramenta poderosíssima para poder complementar a renda no momento que a gente mais precisa. E, além disso, o quanto antes a gente começa a investir, maior o saldo acumulado lá na frente. Com a longevidade da população aumentando, as reservas necessárias e demandas no futuro serão cada vez maiores. E um ponto importantíssimo é que não basta a contratação de um plano de previdência complementar qualquer, mas saber escolher qual previdência complementar em um mercado tão diverso como atualmente também pode fazer a diferença lá na frente. Com isso, a gente se despede nesse breve vídeo. Espero que tenha sido possível ajudar a esclarecer um pouquinho mais sobre a importância do papel da previdência complementar para o cidadão. A Inovar está aqui para auxiliá-los a esclarecer quaisquer dúvidas adicionais. Muito obrigada e até a próxima!